Tá carregando. Agora foi. Bom dia a todos mais uma vez. Hoje estamos aqui para, finalmente, né, esse evento que eu acho que já está marcado há mais de um mês. Uhum. O evento intitulado O Lugar do Analista e um Novo Narciso, que será apresentado e conduzido pelo Andrei. Andrei é psicanalista com atuação clínica há mais de 15 anos, psicólogo por formação, especialista em teoria psicanalítica pela FAPESE, UFS, acho que é isso. Mestre em psicologia social também, na mesma instituição. Autor do livro O Desejo do Analista e a Subversão da Contra-Transferência, pela editora Apres. E tem experiência com tratamento de dependência química e psico-oncologia pediátrica. Mais uma vez, André, agradecer em nome da Praxis a sua proposta e essa parceria que a gente vem trilhando, né, nesses últimos semestres. E é isso. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos, todas, Beatriz, Denise, Natália, Lucas sempre prestativo, né? A Prax é uma parceria muito boa já, acho que há uns 2 anos, e é sempre bom ouvir vocês no último encontro, poder ouvir Márcio Garrido, poder ouvir o Zeno, o Belafa, né? O nome dele, o sobrenome dele, acho que ele é argentino, né? Pelo que eu entendi. Então, eu fiquei de trazer esse tema, né, o lugar do analista, né, a gente sabe o que é o lugar do analista, assim, até a partir do discurso do analista, mas diante de uma questão atual. Esse novo Narciso não é uma criação minha, né, eu tomei até a liberdade de dizer um novo Narciso, mas é a partir de um seminário de Colette Solé, de 2016-17, que é Um Outro Narciso. Ela dedica a trabalhar o narcisismo de outro modo, né, a ver outro aspecto do narcisismo. Ela disse que esse seminário dela poderia ser intitulado Narcisismo e Laço Social, que ela vai trabalhar pela forma como eu li. Eu trabalhei esse seminário presencialmente com a turma no ano passado, ainda continuei nesse ano também. Ela vai trabalhar esse narcisismo como algo do sujeito, de uma afirmação de si, e como isso é importante para o laço social. Então, eu observei como é que a gente analista vai, né, a análise vai conduzir o sujeito a, a esse narcisismo que seria anterior ao estádio do espelho, seria anterior à formação do eu, né, lá em Freud, que Freud, em 1914, Introdução ao Narcisismo, diz, olha, o eu tem que ser desenvolvido, né? Né? Tem que ser criada, é uma instância que é criada. Em 23, no Eu e o Isso, ele diz, o eu, a instância essencialmente é corporal e imaginária, né? Então, aqui é outra perspectiva, seria um narcisismo anterior. O que é que marca o sujeito, que faz dele, o que é que tem ele mais singular? E a partir disso ele faz um laço social, seja como professor, seja como, né, artista, seja como um profissional, não significa meramente algo artístico, porque a gente vai ver um conceito que ela trabalha aí, que é o escabelo, que é um conceito de Lacan. Lacan apresenta numa palestra em 75 sobre Joyce, está lá nos outros escritos, que é o escabelo, né, que é o termo que a gente pode usar traduzido, só que Lacan faz um jogo lá com as palavras, e esse escabelo em Lacan seria a união entre narcisismo e sublimação. Então, essa sublimação não como algo específico, um destino da pulsão específico, mas algo de cada sujeito. Então, para trabalhar esse novo Narciso, esse outro Narciso, como diz Colette Solé, a gente vai ter que lidar também com a identidade, que é diferente de identificação, com essas identidades que chegam até o nosso consultório. Né? As pessoas, a depender, chegam ao analista portando até um diagnóstico como fosse uma identidade. Por exemplo, eu tenho TDAH. Então chega, não, eu tenho TDAH.
como se isso fosse sua identidade. Mas o que é esse TDAH, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para você? A psicanálise é isso, né? O que que você está descrevendo? Porque chegam até mim, André, eu tenho TDAH, eu tenho espectro de autismo, que agora está sendo muito vulgarizado, a meu ver, né? Eu tenho espectro de autismo, não é que não exista, mas está sendo vulgarizado como a bipolaridade foi, né? Que seria um transtorno do humor. Então, a gente vai implicar. Então, é nesse sentido o narcisismo que eu vou trabalhar. Algo anterior à formação do eu e teria de mais particular do sujeito. E esse novo narcisismo tem uma faceta de se colocar com algo particular, mas também pode ter uma faceta de alienação, né? Já que a gente está lidando com um sujeito que cada vez mais se coloca nas redes, ele quer ter seus modos de gozos mais particulares legitimados, né? Ele tem uma página no Instagram para falar sobre uma doença que ele tem, né? Então, isso é permitido, né? Isso pode. Mas até onde também, numa análise, vai se diferenciar o que é a identidade, que a gente vai ler como um semblante, né? O semblante aponta para algo da verdade do sujeito, é o semblante em Lacan, mas até onde também essa identidade restringe o sujeito, talvez aí do ponto de vista de uma alienação. Então, essa concepção do narcisismo, Colette Solé vai tomar de Lacan, né, quando Lacan vai falar no congresso, diretrizes para um congresso da sexualidade feminina, ele vai falar sobre o narcisismo do desejo, quer dizer, algo ali do sujeito que faz o desejo dele algo particular. Ele quer se colocar em relação ao outro, ao laço social, como professor, como pintor, como alfaiate, como o que for, né? Algo ali é dele, tem algo que é do desejo dele, que faz dele, que ele, a depender, ele quer ser reconhecido daquela maneira. Isso é Lacan, que a Colette Solé vai tomar. Mas tem uma referência interessante para quem se interessar, tem um texto de 21, né, que a Colette Solé não cita, mas, de algum modo, antecipa e prefigura essa outra concepção do narcisismo, além da formação do eu, né? Que é esse aqui da Lu André Salomé. Dá para ver a Lu André Salomé, né, o narcisismo como dupla direção, de 21, né? Essa figura, essa mulher, assim, incrível para a época, né? Teve contato com Freud, com Nietzsche, né? Com o poeta Rainer Maria Rilke, e também publicou como psicanalista, né? Sobre o gozo sexual, sobre o erotismo anal. Tem os textos dela traduzidos. E esse aqui, ela já fala do narcisismo em relação à formação do eu, mas como algo que ela vai dizer de uma afirmação de si. Né? O que, é que tem de mais ali pessoal que vai ficar evidente no artista, no cientista. Só que a Colette Solé vai dizer, olha, isso está em qualquer sujeito. Ele quer ser reconhecido de alguma maneira. Né? Só que esse reconhecimento tem algo do sujeito, mas pode estar alienado. E a depender, o sujeito vai à análise para trabalhar o que é essa identidade. Como eu disse, a depender, o sujeito chega à análise sem saber qual é o desejo dele, isso daí Lacan, qual é o desejo dele, o que é a demanda do outro, né? Pelo Toro, né, que é aquela figura topológica, né? Há um ponto em que a demanda encontra com o desejo, né? No Toro ali que vai circulando, tem, né, um eixo e o do desejo circulando. Então, tem um ponto que a demanda, né, encontra com o desejo. E o neurótico tende, neurótico, né, com estrutura neurótica, tende a confundir o que é o desejo dele com a demanda do outro. Né? Ele chega até a análise a depender com essa confusão. Qual é o meu lugar, né, diante do outro? Qual é o meu desejo? Então, essa afirmação de si, né, pode ser o resultado também de um fim de análise. Então, é esse sentido do narcisismo que eu vou trabalhar, né, lá da Colette Solé, que eu vou explicar mais detalhadamente.
Freud inicia já uma retirada do narcisismo do campo patológico, né? Freud vai ver o narcisismo como uma formação do eu, né? Como necessária formação do eu. A gente também, claro, tem o mito de Narciso. Se a gente for pegar, né, Narciso, né, se apaixona pela própria imagem, mas ele não é uma figura isolada. Ele era caçador lá no mito, né? Então ele tem um lugar. Ele não está meramente mergulhado, né, na, na paixão por sua imagem. Só que a gente não vai pegar o mito que vai trabalhar nesse sentido aqui, mas que é uma posição ética, né, não tratar como algo patológico, né? A gente está se defrontando aí com um sujeito que se legitima nas redes sociais, é uma nova espécie de laço social, a gente pode dizer, e não necessariamente isso é ruim, né? É como uma ferramenta, ela tem aplicações, né, boas aplicações, mas tem efeitos colaterais, né? Toda ferramenta vai ter um efeito colateral, né? Vai ter um efeito aí também via na exploração do capitalismo, né? O sujeito entra nesse novo lugar do capitalismo tardio de se colocar como produto, né? E se coloca como produto nas redes sociais. Então, eu vou continuar aqui pelo slide. Eu fiz mais esse slide para não me perder e ficar mais inteligível. E um pouquinho a Freud, né, a psicanálise e uma visão de mundo, né? É o que o Freud vai chamar de uma Weltanschauung, né? A psicanálise não tem uma posição de fornecer uma visão do mundo. Essa aí é uma conferência dele, né, acerca de uma visão de mundo, de 1933, que está lá nas últimas novas conferências introdutórias, é a última. Então ele vai dizer que a psicanálise não é capaz, penso eu, Freud, né, de criar uma visão de mundo que lhe seja própria. Ela não necessita de uma, é parte de uma ciência e pode se filiar à visão de mundo científica, né? Ela não vai criar uma visão de mundo, né, como um sistema filosófico ou como uma espécie de religião, né? Freud vai dizer lá, olha, a religião é que tende a criar uma visão de mundo diferente, né, da psicanálise, e a gente também tem que defender a psicanálise porque quanto mais o ambiente for autoritário, mais a psicanálise corre risco, né? Não sei se eu já participo do movimento psicanalítico, assim, né, em instituições há 2 décadas, e vira e mexe aparece um pastor, aparece para estudar, né? Depende, eles estudam, eles querem saber para utilizar o saber ali no que convém. Então, não é incomum, e não é que isso seja proibido, né? Depende, aparece pastor, aparece padre, não é isso. Porém, a gente tem que defender a psicanálise, né, no sentido de contra qualquer autoritarismo, né? A gente vê aí um retorno da religião, né? A gente não sabe até onde isso vai. Lacan, ele vai dizer numa conferência lá, o triunfo da religião, de 1974, ele vai dizer ele diz que a religião triunfaria. Nessa conferência, ele diz que a religião que triunfaria seria a religião católica. Ele diz que a religião triunfa porque ela consegue encher qualquer coisa de sentido. Ela consegue dar sentido a qualquer coisa, diferente da ciência, que está sempre lidando com a falta, né, com algo que não é possível ter uma resposta definitiva, né? Ela está tentando ali dar conta desse real, diferente da religião, que consegue encher de sentido. Então, ele diz, a religião triunfaria porque tem isso, diante do avanço da ciência, diante do real, né, do inesperado,
a visão de mundo religiosa consegue dar esse sentido, né? Então, real para a psicanálise também não é o real da ciência. A ciência tenta dar conta desse real, e a psicanálise sabe que esse real é diferente, ele insiste. Então, essa é uma diferença básica, a gente está vendo aí. Quando fala de identidade, não quer dizer que uma identidade está se referindo a determinada minoria, não. Esse, por exemplo, esse nacionalismo, né, que a gente viu aí abraçado aí pelas pessoas com o bolsonarismo, isso também é identidade, né? Conservador, nacionalista, né? Isso também é identidade, né? Então, até onde essa identidade restringe, né, não dá conta do sujeito. Né? A identidade não dá conta de um sujeito. A gente pode entender, pelo menos essa é a minha leitura, no momento você pode entender como um semblante que aponta para algo da verdade, do sujeito, né? E o semblante, a gente sabe, Lacan, que são os discursos, né? Quando, não, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente está utilizando discursos, a gente está utilizando semblantes. Então, a psicanálise não propõe uma visão de mundo, né? Não é esse o lugar do analista, né? Também, aí para falar, porque há sutileza, né? A gente vê há psicanalistas que se posicionam muito bem nas redes sociais, eles esclarecem, mas eu não acredito que o psicanalista tem que se posicionar sobre tudo, né? Quem quiser que eu faça, agora não precisa se posicionar sobre tudo, né? Não, acho que é obrigação do analista virar TikToker, né? Pelo contrário, né? Até não, mas a gente está lidando com esse tipo de situação, né? Claro que tem psicanalistas aí renomados que se colocam, que produzem conteúdo, não só os renomados, outros produzem conteúdo interessante, mas a depender tem um limite aí, e não é algo que o analista tenha que. Eu acredito que tem que ter um cuidado com essa produção de conteúdo, que pode ser interessante, é algo novo, é uma nova forma de laço. Todavia, o analista não tem que responder a tudo, né? O que é que está acontecendo, né? O tempo todo. Não significa que não possa comentar o Bebê Rena, né? Aquela série da Netflix, eu assisti, né? No início tem algo impactante que é a Marta, que me parece ali um caso de erotomania, né? Dentro da psicose. Porém, mais impactante ainda é o personagem, o homem lá que é assediado por ela, eu agora não lembro o nome, né? Ele é abusado por outro homem, é muito mais frágil, muito mais impactante, a meu ver, a situação daquele personagem, né? Que, pelo que eu vi, é baseado em fatos verídicos. Então, é algo assim, para a gente também se questionar, o analista não tem que ficar num lugar de multiuso, né? Tem que comentar tudo, tem que ter uma resposta para tudo, embora possa se posicionar, né, contra os autoritarismos ou contra o identitarismo radical, né? Nesse sentido do lugar do analista, eu falo também, né, a gente agora está avançando os debates sobre transgênero na psicanálise, sobre racismo, né? Isso é fundamental, e é fundamental a luta da comunidade LGBTQIA+. Porém, a gente também tem que fazer uma crítica no sentido de que, por exemplo, há um certo tempo, uma amiga me pediu, ela é uma mulher negra, e ela pediu a indicação de um analista negro. De pronto, eu fiz a indicação, porque foi uma demanda dela, eu acredito que é a transferência dela, isso não me diz respeito. Porém, a gente não vai sustentar que um negro tem que se analisar somente com um analista negro. Uma mulher somente com analista. Não é por aí. A gente iria desconsiderar a transferência, o que tem de mais singular. E não é uma garantia de análise, né? Mas se tem uma demanda pela via da transferência de cada sujeito, né? Essa amiga me pediu a indicação, eu de pronto indiquei uma analista negra.
como eu disse, porém a gente não vai sustentar a partir da teoria, a partir de uma ética, né, do desejo, vamos, né, do que vai ali para a prática da analítica, de que uma análise, um negro tem que ser analisado por um negro, um imigrante por um imigrante, né? A depender, claro, procura da mesma língua, porque para entender as nuances, né? Então, a psicanálise não vai oferecer essa visão de mundo, nenhuma visão de mundo, né? E aí a gente chega a isso ao analista e o laço social, né? Quem quiser, eu posso deixar lá no grupo da Praxis, o que eu tiver em PDF, eu vou deixar essas conferências da Marie-Hélène Bruce, né? São 3 ou 4 conferências. Então, ela fala nesse, que é uma psicanalista francesa, Marie-Hélène Bruce diz até numa palestra, a gente está numa era de mutação dos semblantes, né, dos discursos, né, do que é homem, do que é mulher, né, de como os papéis de gênero, por exemplo, é, estão sendo inseridos no laço social, antes eram excluídos, né, com morte, com assassinato, com exclusão, né, social. Então, a gente está passando por uma era de mutação de semblantes, e o analista deve se questionar também. Aí a Marie-Hélène Bruce diz nesse livro, nessa conferência dela, em O Inconsciente e a Política, vai declarar que os psicanalistas não têm lições a dar aos cidadãos. Porém, diante de uma mudança de época, de mutação dos semblantes, cabe a pergunta: o que está por vir? Ainda haveria um lugar para a psicanálise? Né? Eu acredito que sim, né? Mas vai ter um mal-estar da, da ciência, o mal-estar segue, né, em outro formato. A gente vê aí que o mundo, mesmo com tanta tecnologia, segue, né, explorar, por uma exploração, né? A gente tem um novo tipo de trabalhador explorado aí no precariado, né, que é o trabalhador que não tem direitos e até defende que não quer direito. Então, diante das transformações, é o lugar que o sujeito vai ter uma escuta, né, a priori sem julgamento, né, sem ficar soldado demais, né, como soldado, ou ter a sua identidade, o seu ser soldado, né, colado à identidade, né? Como eu disse no começo daqui dessa aula, Andrei, chega até o consultório, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH porque eu fui no psiquiatra, eu fui no neuropsicólogo, fiz o teste, certo. Mas o que é esse TDAH? Como é? Né? Não é contra o psiquiatra, contra o neuropsicólogo. Mas o que é esse TDAH para você? Né? Você está, eu não disse, mas que o sujeito, né, analisando, estava quase portando como identidade, como um crachá. O que é esse TDAH para você? TDAH, né? Então, continuando aqui, ante a segregação racial, o retorno de uma moral conservadora e o identitarismo radical, há a insistência do real, né? Não dá conta, né? Não dá conta do sujeito. A identidade não dá conta do sujeito, né? É uma parte do sujeito importante, né, que ele precisa, né? É uma faceta do sujeito, mas não dá conta, né, do que ele é. Pelo menos é essa a visão que eu estou tendo. Na polis, o psicanalista deve se posicionar contra qualquer opressão totalizante e a redução do sujeito a ser um produto neoliberal dos diagnósticos que pululam a alienação do empresário de si mesmo, né? O empreendedor de si mesmo. Até que está lá numa obra de 2 sociólogos, essa obra é da década passada, né, já que é o Dardot e Laval. São 2 sociólogos franceses, que é um livro, A Nova Razão do Mundo. E ali eles já antecipavam, interessante, eles já falavam, essa obra acho que é de 2000, acho que até antes de 2015. Eles já falavam do sujeito empreendedor de si mesmo, que ia se vender como produto,
Eles já falavam ali da ascensão de políticos que iam romper laço com ciência, com cultura, com uma civilidade. Então, o Dardot e Laval, a nova razão do mundo. E lá eles falam do empreendedor de si mesmo, que a gente está vendo aí diante de um sujeito que se vende, né, em redes sociais, que é um produto também necessário às redes sociais, porque faz com que haja, né, ali o alimento feed, né, e como esse sujeito também ganha o dinheiro, esse sujeito também tem um papel reconhecido, né, depender você entra numa página em que a pessoa cria, né, um perfil no Instagram que ela cria para falar sobre uma doença rara que ela tem. Vai depender, aquilo é importante para aquela pessoa, claro. Então, não significa que a gente vai condenar ou acreditar numa nostalgia. Excesso de nostalgia é neurose, é neurótico, no sentido de que acreditar que em determinado tempo a civilização era melhor. Não, tinha barbárie, tinha escravidão, né? Há 100 anos as mulheres não podiam votar, não podiam se expressar, ficavam à mercê dos maridos. Então, o mal-estar vai mudando de configuração. Né? E por isso a psicanálise é necessária, para oferecer uma escuta que é depender, o médico não suporta, depender o psicólogo né, não suporta, né, também não todo psicólogo não é assim, mas a gente vai oferecer com a psicanálise uma escuta que é depender, ele não encontra em outro lugar, poder falar, né? E a depender, a pessoa chega para uma entrevista preliminar e diz, não, sai aliviado, porque consegui externar o que no psiquiatra não consegue, o que em outro espaço não consegue, né? E nessa fala, né, inicial, já barra o gozo, né? Porque aí ele vai até ali, o que é que eu faço com esse objeto a mais de gozar? Vai ao analista, o que é que eu faço com esse excesso de gozo? Então, só a fala já consegue barrar o gozo. Lacan diz isso no seminário 20, né, no ainda, né? O significante barra o gozo. Então, o sujeito, é por isso que ele vai e fala, é até ser mais aliviado. Ele tem um primeiro ganho, né? Um ganho mais terapêutico, que é falar, conseguir barrar, depender do gozo de uma repetição, né? O excesso de gozo. Então, voltando aqui para o slide, eu vou associando para eu voltar. Seria a função do analista dissolver a cola entre o sujeito, o fala-ser, que é o termo que Lacan vai usar para sujeito lá na, no final de sua obra, na década de 70, e o objeto a mais de gozar, o excesso de gozo, né? O analista está ali falando, o analista está no que Lacan vai chamar em 58, na direção do tratamento. Ele está ali, né? O Lacan chama direção do tratamento em 58, no seminário 11 ele vai dizer o analista estruturante da análise. Ele está ali não como sujeito, ele está ali no lugar de objeto a causa de desejo, que a gente vai ver até no próximo discurso do analista, para se abstendo, o sujeito conseguir se analisar e barrar o seu sofrimento, né, barrar esse excesso de gozo. Ia depender de até outro sentido, né? Como o Jacques Lamillet fala no livro O Osso de uma Análise, o Jacques Lamillet fala que seria 3 etapas de uma análise, né? Ele coloca de uma maneira mais didática. Seria a redução, ele não fala em queda, né, como alguns analistas falavam, fala em redução do imaginário, das identificações e da fantasia fundamental, né, do fantasma. Então, a análise leva a essa redução desse excesso de gozo, do imaginário, né, das identificações, da fantasia, o que é que eu sou para o outro, que lugar eu tenho, como é que eu lido com esse outro, com a falta, né, pelo menos nessa leitura que a gente pode fazer, e isso não é pouco, né? É você sair a depender de um sofrimento neurótico, né, para um sofrimento comum, né, que lida com as questões da vida, do real da vida. Então, essa seria aí esse lugar do analista na análise, né? É diferente do lugar fora da análise.
né? Fora do análise, o analista ocupa um lugar de professor, ele se posiciona, ele está numa instituição como psicólogo, ou como psiquiatra, ou como professor, né? Mas ele é diferente desse lugar na análise do sujeito. E aí eu trouxe os discursos, né? Já falei, direção do tratamento, o lugar do analista, né? Seria aqui nesse discurso do analista, né? O lugar de objeto A, né? Causa de desejo, né? Em direção ao sujeito barrado, né? Tá falando aí, tá? Sujeito barrado, a gente está falando de neurose. Então, esse seria o lugar do analista, né? Não é o lugar do discurso do mestre, né? Coloca o S1, o S2, o sujeito está submetido, né? Então, é um lugar, vamos dizer que seria oposto a, ao discurso do mestre. Então, é esse o lugar do analista na análise, né? Diferente do analista fora da direção do tratamento. Então, vou aqui adiantar para a gente, aqui eu já comentei. Então, a questão da identidade, que é o que tem me chamado a atenção, né? Antes de ir lá para esse outro Narciso da Colette Solé, né, que eu já falei no início e vou voltar para explicar, né, o que a Colette Solé está chamando um outro Narciso, né? Nesse seminário aqui, para quem entrou depois. Então, é daí que eu peguei esse novo Narciso, que ela fala um outro Narciso, né, o seminário da Colette Solé, 2016-17, lançado pela editora Alé. Antes desse seminário, 2014, 2015, tem um seminário da Colette Solé, pela mesma editora, que é Rumo à Identidade. Então, é algo que ela está trabalhando, que eu vim aqui também, venho trabalhando, né, o que é isso para a psicanálise, né, o que seria identidade, e é um seminário anterior ao outro Narciso, também pela editora Alé. Então, o que é identidade? Aí eu peguei o conceito fora da psicanálise de um pensador paquistanês radicado nos Estados Unidos, o Assad Haider, que aí ele diz em A Armadilha da Identidade, que é o livro dele e tal. Eu vou mostrando os livrinhos, né, e tal, para quem se interessar. A Armadilha da Identidade. Raça e classe nos dias de hoje. O Assad Haider, pensador paquistanês, que acho que nasceu nos Estados Unidos ou foi bem criança para lá, radicado lá. Então ele diz, né, como um homem não branco, né, ele é um paquistanês, né, visto como um asiático, né, e ele trabalha a identidade, ele é um autor conhecido, o prefácio até desse livro é do Silvio Almeida, né, que agora é ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida que tem um percurso intelectual importante, né? Então a Said Haide diz, para a gente pegar um contraponto, o que é que ele fala sobre identidade. O Assad Haide, em A Armadilha da Identidade, o paradigma da identidade, ele diz o seguinte: o paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar o reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseada no pertencimento à coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora. Né? O que ele quer dizer com esse livro, que não é bem o que a gente trabalha, assim, né, como identidade, é que há um reforço nesse capitalismo tardio para que o sujeito fique, vamos dizer, apegado demais à identidade e se esqueça como classe, se esqueça como comunidade, né? No sentido de uma coletividade, uma coletividade, como ele está falando. Né? Então, não é à toa que a gente vê bancos investindo, né? Por exemplo, né, não que não devam, né, tem um lado que ajuda, né, a incorporar esses grupos, mas eles são vistos como grupo de consumo. Não é à toa que um grande banco vai patrocinar, vai defender a comunidade LGBTQIA+, as identidades, né, das minorias. Claro, eles vão ver como objeto né, como uma população que consome bastante, né, tem direito a isso, mas até onde
esse reforço da identidade, pois olha, goze com sua identidade, né? Goze com esses gadgets, né, do capitalismo, né? Gadgets são produtos, né? São objetos. Lacan, até no seminário 17, chama de latusas. O capitalismo vai dizer, goze com sua identidade, goze com os objetos e não questione, né? Não questione, não faça aí reivindicações, né? Fique aí e consuma, claro, né? Consuma, não é nenhuma teoria conspiratória, né? Até o que o Márcio Garrito falou, né, muito bem na outra conferência que foi de comemoração, ele cita lá o livro O Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, que é um livro bem interessante. O que essas big techs querem não é, querem dominar a mente da gente para implantar um chip, né, como naquelas teorias conspiratórias, né, de terraplanista mental. Não é isso. Elas querem fazer o que a Shoshana Zuboff chama de uma mineração de dados, querem saber para vender para empresas, querem que a gente seja um produto, né? Os nossos dados são o interesse delas, para que a gente consuma, elas vendem, né, para outras empresas, né? Você fala que você coloca no WhatsApp que está procurando um, um airfry, daqui a pouco no Instagram vem as propagandas de airfry. Então, é isso, é essa mineração de dados. Que a gente fique. Então, esse é o interesse dessas big tech. Então, ter essa crítica aí da identidade, como eu disse, na psicanálise a gente vai ver como a identidade, pelo menos como eu tenho entendido até agora, é uma faceta do sujeito, mas que não dá conta do sujeito. É diferente do que a gente vai ver com a Colette Solé, né, do que é o narcisismo do desejo, do que é o escabelo, que é o termo que ela pega do Lacan lá, da conferência de 74, sobre Joyce, que está nos outros escritos. Mas vou continuar aqui o slide aqui. Colette Solé, em seu seminário Rumo à Identidade, 2014-2015, então recente, né, 10 anos, o capitalismo torna as identidades sociais precárias e, como consequência, faz aumentar a fúria identitária, inflamar as competições identitárias e o racismo, né? Lacan já diz isso, olha, que a segregação é aumentar, Lacan acredita que o racismo é aumentar, a gente vê essas diferenças, né, do nacionalismo, uma xenofobia, né, como um valor que as pessoas até perderam a vergonha de manifestar, né, um radicalismo nacionalista, né, moralista também, né? Então, isso se intensifica como fosse uma forma de se defender ante uma globalização, se defender ante a um receio do sujeito de perder a sua identidade. Então tem que reforçar. Ah, eu sou eu sou cristão, eu sou hétero, eu sou não sei o quê, como se o outro fosse tomar essa identidade dele, que não é o caso, né? A gente está passando por uma era de mutação onde outros formatos estão sendo possíveis, outros formatos de família, outros formatos de expressão, né, de gênero, de expressão corporal, né, do corpo, né, a gente não vai desconsiderar isso. Então não é que vai sumir a família tradicional, de modo algum, agora é mais um formato. Vai depender se as pessoas se sentem atingidas, né, se sentem atingidas como se fossem os valores que elas pregam fossem ser destruídos. E não é por aí, né? E elas se blindam numa identidade, né? E que o outro tem que reconhecer. A gente vê também essa prisão do sujeito. O outro tem que reconhecer todas as minhas modalidades de gozo. Eu tenho que ter um Instagram, mas o que for, mas eu tenho que ser reconhecido em tudo. Até onde isso é algo do desejo ou é uma alienação, né? Tem que, né? Até onde eu estou em paz, né? Não sei se dá para compreender, mas eu vou tentar desenvolver isso. A entrada em análise colocaria a identidade em questão, enquanto a psicoterapia visaria a assegurar a identidade, né?
Então, a entrada de análise colocaria a identidade em questão. Não é que o analista vá forçar. Porque, por exemplo, como eu falei há pouco, né, uma amiga minha negra veio até mim e perguntou: André, eu quero uma analista negra. Eu, de pronto, indiquei. Mas, como eu disse, não vai sustentar a partir da teoria, a partir de uma ética, que todo negro só pode se analisar com negro. Né? Então, isso aí seria absurdo. Por exemplo, tem um analisante negro, há muito tempo ele faz análise lá comigo, sou analista, e ele demorou anos para falar sobre a situação de racismo. Ele falou no tempo dele, não foi uma resistência minha, eu não forcei ele a falar sobre as situações de racismo que ele sofreu. Ele falou quando aquilo foi uma questão para que ele falasse no tempo da análise. Então, na análise, ele não vai assegurar essa identidade, como a depender, eu estava vendo, né, no Instagram, a gente vê, né, psicóloga, que a psicóloga voltada para o público LGBTQIA+, ou não, eu sou evangélico, só quero ir para psicólogo evangélico. Se quer ir, vá. Agora, isso não é uma garantia, isso não sustenta, e provavelmente aí não vai trilhar o caminho de uma análise, né? Mas se quer ir, né? Não é que a gente vai se colocar contra, né? Lacan mesmo diz, ele diz nos escritos, ele diz, a psicanálise não vai se colocar nem a favor nem contra a religião alguma, né? Mas logo no começo eu falei sobre religião, quando eu falei, né, da conferência de Freud acerca de uma visão de mundo e o triunfo da religião de Lacan, né? Então, eu sou evangélico, eu tenho que ir para um psicólogo evangélico. Provavelmente aí você vai para reforçar a identidade, vai para reforçar, né? Então fica no lugar da psicoterapia, né? Não vai ter uma análise aí, não, é porque até não quer mexer, né? E não é garantia de uma análise, talvez até nem de uma terapia caminhar nesse sentido. Então essa identidade aí vai ser questionada. Então, para a gente continuar aqui, um novo narciso, né? O que é? Como eu disse, eu não inventei isso, eu peguei lá do seminário da Colette Solé, de 2016-17. Colette Solé vai trabalhar a perspectiva do narcisismo do laço social. Ela vai dizer que tá ligado. Ela diz até, esse seminário poderia ser intitulado Narcisismo e Laço Social, fora de qualquer patologização, né? Que Freud já havia tirado o narcisismo, que era visto como algo patológico, até né, personalidade narcisista, como algo da formação do eu. Né? Claro que tem pessoas narcisistas, né, né, é uma forma de nomear essas pessoas. Né? Fato já iniciado em Freud, em Introdução ao Narcisismo, 1914. Só que ela vai ver o narcisismo, né, como tem uma etapa anterior ao narcisismo do estado do espelho, à formação do eu. Né? Tem algo ali dos significantes primordiais, que Lacan vai falar como la língua, né, que é a tradução. Tem a língua, mas a gente vai preferir a tradução la língua, com a sugestão do Humberto de Campos, na tradução. Há um narcisismo em que o sujeito é marcado em seu corpo, né, e antes da linguagem, né, do inconsciente estruturado como a linguagem, há significantes que marcam o nosso corpo, que marcam a criança antes da fala. Então, até uma dessas marcas primordiais, né, se conectam com algo que é mais específico do sujeito. Né? Lacan até fala no Seminário 23, tem um inconsciente que pode ser uma parte do inconsciente, que pode ser reduzido à interpretação, e tem um inconsciente real. Tem um capítulo lá no 23. E mesmo em Freud, se a gente visse lá o eu e o isso, né, de 1923, 324, Freud diz, olha, lá na segunda tópica, tem um inconsciente e tem um recalcado. O recalcado não é todo o inconsciente, né?
Tem algo ali que escapa, né? Tem algo de um real que talvez a gente pudesse equiparar em Freud ao umbigo do sonho, né? Tem algo do real. Então, o inconsciente também não é todo recalcado. Então, esse narcisismo aí que ela está falando é anterior. Aí vamos lá aqui. Para Colette Soler, apoiando-se em Lacan, haveria um narcisismo do ego, que antecederia o estado do espelho. Ego no sentido mais corporal, né? Não é do eu como instância. Então, que antecederia o estado do espelho e a formação do eu. O narcisismo do ego teria ligação com significantes primordiais, o enxame, né? O S1, que aí Lacan faz essa homofonia com enxame, é san e com enxame. Enxame de significantes primordiais não é um significante apenas, né? Que banharia o sujeito, os significantes primordiais que banhariam o sujeito, né? E seu corpo pela lá língua, resultando no que o sujeito teria de mais singular em sua afirmação de si, né? Então, o que é ali que a gente vai ver já já com esses cabelos, que é a afirmação de si, e que com isso o sujeito faz um laço social, né? Seja o artista, seja o professor, né? O TikTok, o que é que o sujeito tem de si que ele precisa ser reconhecido pelo outro, né? Até para ter um lugar e não enlouquecer, né? Enlouquecer no sentido até de um desregramento, não até no sentido da psicose, né? É um sentido que Lacan usa lá até antes da década de 50, né? A loucura. E o psicótico também, né? Para ter uma certa estabilização, ele precisa de um laço social. E o que é isso na psicose, né? A gente sabe que a direção do tratamento com a psicose é diferente da neurose, né? É algo que Lacan vai falar no seminário 3 sobre secretariar a psicose, né? Então, é um lugar diferente do lugar diante do analisante em uma estrutura neurótica, né? Mas o psicótico precisa desse laço social, né? Que a depender, quando ele não consegue se encaixar, aí ele é excluído, é internado, né? Instituições, felizmente não tem as instituições com caráter asilar mais, né? Como havia esse tipo de instituição, porém ele é excluído. Então, a depender, é um psicótico, ele não consegue trabalhar, mas ele se encaixa de alguma maneira ali no laço social. E isso faz com que ele tenha uma certa barreira contra o real, né, fora cluído. Então, precisa também fazer algum tipo de laço. E esse laço não precisa ser brilhante. Ah, não, tem que ser artista, tem que ser James Joyce, tem que ser... Não, ela está falando isso, olha, essa afirmação de si, esse escabelo, que é esse termo de Lacan lá da Conferência 74 sobre Joyce, é o mais comum. E isso o sujeito vai também aparecer no análise. O que é que o sujeito tem de mais comum para afirmar, né, o mais comum de si, que precisa, né, seja, como eu disse, um artista, um professor, um alfaiate, o que for. E a depender, se não tiver algum tipo de reconhecimento, isso pode ser adoecedor, né? Então, aqui ela diz la língua, né, que é o que é essa la língua? Esse, esses significantes primordiais que ainda não estão em cadeia, antecedem o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem seria, né, algo posterior, né, tanto na neurose até como na psicose, mas de maneira diferente, né? A neurose, o recalque originário funda, né, a neurose como estrutura. Então, está dizendo que essa lá língua é anterior, né? São esses significantes primordiais que marcam o sujeito, marcam o corpo, e que antecedem ainda a linguagem, a fala, né? Voltar aqui, deixa eu ir lá, adiantar para o próximo. O escabelo, que é isso, né? O escabelo e tal. É um termo que Lacan vai pegar, né? Com Lacan na conferência falando sobre Joyce, que está nos outros escritos, 1974. Claro, ele dedica o seminário 23. No final do seminário 23 também tem uma conferência sobre Joyce. E
esse escabelo está lá na conferência nos outros escritos, 74, 75. O escabelo é um, né, Lacan vai imitando o Joyce, faz um trocadilho translinguístico em que ele fala de algumas maneiras e tem lá o escabô. É S, que o apóstrofo A, bo. O isso que é belo. Né? Isso aí para a gente não perder tempo, mas é só que está lá a referência. Né? O S, que é o isso em alemão, né? Das S, que é o isso, em alemão lá em Freud, o isso que é belo. Aí ele pega esse termo, só que ele vai jogando, né? Imitando Joyce, que ele admirava Joyce, e dedica, né, um seminário a Joyce, né, até com a tese em relação a Joyce, sobre se Joyce seria um tipo de psicose. Então, esse escabelo, que até em português escabelo, é uma escada pequenininha, né, para você colocar um pé, até para quem está no computador, né, que bota aquilo seria um escabelo, né? Tem algo ali que sustenta, né? Tá ali na base que sustenta, né? Soler vai buscar referência de escabelo na conferência Joyce, o sintoma, proferida por Lacan em 75. Assim seria uma forma de um sujeito unir narcisismo e sublimação. Ela diz que Lacan, com esse termo, une narcisismo e sublimação. Né? O que é que tem de mais pessoal do sujeito e o que é essa sublimação? Não mais a sublimação como algo somente possível nas grandes criações artísticas, científicas, né? Como Freud vai trabalhando, né? Freud vê como um dos destinos da pulsão, né? Freud vê lá a sublimação como um dos destinos da pulsão, em 1915. Acredita que a sublimação seria de algo somente pelo que eu lembro, somente em grandes criações, né? Artísticas e científicas, né? Só que aí Lacan vai, né? Tem um percurso aí longo sobre o que é sublimação. E aí a Colette Soler, a partir dessa conferência, diz que com esse cabelo ele une o narcisismo, com essa afirmação de se o narcisismo do desejo, né, o que é que o sujeito tem de mais particular do seu desejo, né, que tem do outro, mas tem de mais particular, e sublimação. Que aí ela vai dizer, olha, sublimação não é só para Van Gogh, ou Joyce, não. Todo sujeito tem alguma coisa de si, né, ele coloca ali e tem alguma sublimação pulsional, né? Que aí faz o laço social, né? Se coloca aí no social, busca reconhecimento do outro também. E Joyce seria, claro, um exemplo notável, né? Por meio de sua escrita revolucionária, sua orgulhar, como Lacan fala lá, artigue, né? Se meu francês não tiver ruim demais, é isso, né? Orgulhar, né? Por quê? Porque Lacan vai trabalhar no Seminário 23 e Joyce consegue fazer uma espécie de laço de eu de prótese lá, né? Quando a gente faz o percurso do 23, a gente vai ver lá no final o ego de Joyce. A partir da arte de Joyce, Joyce consegue se sustentar e não surtar, né? E não surtar. Ele faz um algo mais atípico. Lacan vai colocar lá no final como se fosse um nó, um ego, como se fosse a maneira de uma neurose, né? Então, consegue se segurar pela arte. Já a filha de Joyce, que trabalhava com dança, que, se não me engano, não era Lúcia Joyce, era esquizofrênica, foi tratada por Jung e tal, mas Joyce, ele consegue, mas isso de um modo, né, brilhante. O escabelo, aí está lá no seminário da Colette Soler, é um instrumento de fazer uma identidade para si. Né? O que é que o sujeito tem, né? E a depender, chega até análise nessa confusão, como os sujeitos chegam até a análise para a gente, né? O que é que eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu quero, meus pais querem que eu faça medicina, não sei o quê, qual é o meu lugar? Então, dependendo da análise, não é que a análise o analista vai dar um escabelo para o analisante, mas nesse percurso, né, de redução das identidades, do imaginário, da fantasia, o sujeito vai dizer, olha, esse é meu desejo,
E essa é a minha forma de me colocar. Essa é a minha identidade, né? Mas também não se resume só à identidade. Então, isso pode ser o percurso de uma análise, né? O sujeito reconhecer qual é o seu escabelo. Ah, todo sujeito precisa da análise para reconhecer o escabelo? Não. Tá aí as pessoas pelo mundo, né? Vão até para análise porque tem uma perda, porque um artista ou alguém vai para análise porque teve uma perda, para elaborar um luto, ou está com alguma dificuldade. Todavia, existirão pessoas que vão para analisar, não, qual é o meu lugar no mundo, o que é que eu... E até ser analista, né? E aí, Colette Soler vai dizer algo particular em relação ao analista. O analista, no lugar de analista, que a gente falou, ele tem que castrar, né, sentido simbolicamente, ela vai dizer, a Colette Soler, castrar esses cabelos, né? Ali no lugar de analista, ele está no lugar de objeto a causa do desejo, né, para produzir análise, está uma certa ali abstenção do seu desejo, né, o seu desejo que foi trabalhado em sua análise, para que o sujeito possa se analisar, né? Então, no lugar do analista, tem uma castração do escabelo do analista, diferente de fora, né? Fora da análise. Fora da análise, ele pode ser um professor, trabalhar nas instituições, artista, psiquiatra, não importa. Mas, no lugar de análise, ali cabe a castração desses cabelos, né? Porque ali ele não precisa ser reconhecido. Ah, eu sou um analista brilhante. Não, o analista se abstém para que possa produzir uma análise, diferente da psicoterapia, né? Que tem o seu lugar, mas é diferente da análise. Então, esses cabelos, que esse termo aí, vocês podem ler lá, confere em 75, é pequeno, é bem densa, assim, né? Porque Lacan está imitando Joyce, mas lá esse termo está lá. Então, esse cabelo seria esse instrumento para fazer identidade para si. Então, é algo singular do sujeito, só que o sujeito pode chegar a uma análise confuso ainda com a identidade dele, né? Tem que sustentar a identidade. O sujeito não se resume à identidade, né? Um ser não se resume a uma identidade, embora ela seja importante. Pelo menos é assim que eu estou tentando ainda entender, elaborando e falar para vocês, me ajuda a elaborar. O escabelo redefine o narcisismo. É um instrumento de um narcisismo ativo, combatente e produtor. É importante, como disse, mais do que amor próprio, é a afirmação de si, eventualmente por intermédio da oferta à civilização. Digo mais, digo mais, no nível da experiência, o escabelo é aquilo com que cada um tenta colocar em evidência para seduzir o olhar do outro, né? Narciso era caçador, né, lá no mito. Ele não era alguém isolado, apartado, né? Ele se encanta, né? A ninfa Eco fica muito chateada, né, para dizer no minuto por ele não corresponder. E aí ele tem uma maldição. Aí Tiresias vai dizer, olha, o Narciso vai ficar bem desde que não encontra a si mesmo. Quando ele encontra o reflexo, fica lá, né, e morre e vira flor, né? Mas ele era um caçador, ele não era alguém isolado, né? Então, o caçador tem que, né, tem aí um lugar aí na produção, né? Então, é nesse sentido. E o que é que vale para a prática analítica? É o que eu falei, né? A gente vê que, olhe, o sujeito, por debaixo dessas identificações, desse imaginário, dessa identidade, né, tem algo dele aí que vai até se conectar com essa identidade, mas está por baixo de identificações, de imaginário, de uma fantasia, né? O qual é o meu lugar para o outro? Ah, eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Então, é nesse sentido para que a gente fique atento, né? E a gente está diante de um mundo que as pessoas, né, se reconhecem pelas redes sociais, se reconhecem por determinadas tribos, né? Tem a questão do corpo, que ela vai falar nesse seminário, como as pessoas trabalham o corpo pela selfie, né? A selfie, a pessoa tira uma foto de si, mas publica. Ela precisa de um reconhecimento do outro, né? Ela não publica a selfie para deixar só na memória do celular, né? A melhorzinha, ela bota lá na rede social, né?
Então, está conectado ao outro. Então, também a gente tem que ver que a rede social está só formando pessoas narcisistas. Não. As pessoas estão até alienadas ao que o outro pode achar, né? São produtos das redes sociais, né? Que ajuda o Instagram a vender, o Facebook, né? O Facebook está quase, né? Já é uma rede de nicho, né? Praticamente. Mas tem o TikTok, o Kawaii. Kawaii é bastante popular, né? Então, aqui chegando para o final, estou indo para a último slide, para a gente passar aqui ao debate. O escabelo sob as identidades, né? Isso que eu estou tentando pensar aqui com vocês. O neurótico chegaria à análise sem saber qual é o seu lugar perante o outro. O que confunde o seu desejo com a demanda do outro, né? Eu já falei sobre isso. A redução do imaginário, identificações e de sua fantasia, fundamental, fantasma, como indica o Jacques Lamillet em O Osso do Análise, que é um livro de 2015, lançado no Brasil. Levaria um sujeito a colocar algo de seu corpo e de si sem o excesso de gozo, de sofrimento, a partir da afirmação de seu escabelo? Bom, pelo que eu caminhei, tudo leva a crer que sim, né? A análise leva talvez o sujeito até ter um reconhecimento mais pacífico com seu escabelo, né? Sai de um excesso de gozo, né? Gozo é aquilo que insiste que o sujeito não consegue articular em significantes, aquilo que repete, né? É aquilo do pulsional que repete o sujeito não consegue articular, toma até como objeto estranho, né? O estranho lá em Freud, né? É um Heimlich, né? O que tem de estranho tem de familiar. É incrível esse termo em Freud, né? Lá do artigo 1919, o estranho. O que tem de mais estranho também é familiar. Então, a análise levaria talvez a isso. Olha, eu sou isso aqui, né? Talvez não, levaria para quem percorrer, leva a isso, olha, eu sou isso, e levaria, assim, a uma relação mais em paz com esse cabelo, porque depender do sujeito chegar, meus pais querem que eu faça medicina, mas eu quero ser artista, eu quero ser jornalista, o que é que eu faço, não sei o quê, né? Então, como é que eu vou me colocar? E isso sem esquecer o corpo, né? Porque esses significantes primordiais que eu falei marcam, antes da linguagem, marcam o corpo, né? Então, o que é que entra ali do sujeito, até de, né, esse menino tem a fala do pai, tem o jeito do pai, quer dizer, são coisas anteriores, são marcas anteriores à linguagem, né? É o que fica ali e que vai aparecer, né, no que o sujeito é, no gênero e como ele se coloca, né? O psicótico poderia sustentar uma posição singular, seu escabelo, mais a salvo do gozo do outro não barrado. Como se isso também é importante para o psicótico, né? Eu, por exemplo, eu atendo um psicótico já há um tempo, né? Alguns, e ele, assim, ele é um estudante, no sentido, ele é um estudioso, autodidata, ele, ele tem 40 e poucos anos, e ele não consegue trabalhar, né? Veja o que é que eu quero dizer, ele não consegue trabalhar, ele já fez algumas faculdades, é, só que ele é um autodidata, ele vive estudando, é estudioso, né, tem uma rotina de sair, né, circula pela cidade, né, vai para eventos e tal, mas ele não consegue. E a depender se isso fosse cobrado, que ele trabalhasse ou que ele ocupasse um papel comum, no qual ele não se encaixa, provavelmente ele surtaria. Ele já surtou. Então, é trabalhar para que ele, né, o analista no sentido de secretariar a psicose, olha, você já é um, você já é um estudioso, um autodidata, né? Para que vai fazer faculdade se quiser, né? Então, o que ele tem de mais singular nisso, ele tem uma questão com o estudo, isso não precisa de um determinado reconhecimento, né, comum. Então tem que trabalhar, então tem que ser isso, tem que ser aquilo. É algo que ele faça um laço, olha, eu sou autodidata, eu estudo, né, eu sou um estudioso, eu circulo. Então pode ser algo mais singular do sujeito. E isso ajuda para que ele não se sinta cobrado
e não tem um simbólico em existência para responder. Ah, não, tem que ter um trabalho, eu tenho que são as demandas neuróticas, que quando atingem um psicótico, a depender, ele não consegue responder. E aí responde no delírio, responde num surto que desorganiza. Então não significa que tem ocupar, não. É um lugar singular. Então, é essa forma de que a gente vai trabalhar, né? Essa diferença aí. Então, eu espero que isso sirva, né, à clínica, no sentido da nossa prática analítica, mas é o que eu tinha para falar, né, era isso. Aguardo aí as considerações de vocês. Muito bacana, muito claro, Andrei. Obrigado. Eu, infelizmente, vou ter que sair, como eu Mas falei deu para tempo, não você, foi né? para assistir. Você... Mas não, achei muito bom. Vou rever os slides, né? Eu só queria aproveitar antes de sair, quando você fala, né? Quer dizer, o escabelo, o analista tem que abrir mão do escabelo, é isso? No lugar de analista. No A lugar de coleta analista. ele tem que castrar, né, ali, no sentido de, olha, no lugar de analista, a Colette Soler fala lá no livro, no lugar de analista, né, para que ele não entre como sujeito, ele não entre com o seu Ah, tá, brilhantismo, né, tá. não entre como sujeito, ele se abstém ali, né, no lugar de analista, pelo desejo do analista, mas fora do lugar de analista, ela diz, o analista vai ter um escabelo, seja como professor, seja como influenciador digital, né, a gente vê Christian Dunker, né, produz conteúdos, é professor também, seja nas instituições fora do lugar do analista, certamente o analista tem um escabelo. Não que Sei. ser analista também é um escabelo, mas é um escabelo, né, dele, né, como ele quer se colocar no laço social, mas no lugar de operar uma análise, ele tem que castrar, para que não entre Tá. como um brilhantismo ou um lugar de eu sei, né, um lugar de guru, algo assim, né? Não é o lugar do Aham, analista, na análise. tá. Para deixar o analisando se encontrar o É, que, né? Tá. Esse é o que Lacan chama no 11, o analista é estruturante da análise. Ele, né, ele conduz, ele está na direção do tratamento, mas o analisante é que vai chegando, né? Que vai No chegando, seu tempo, né? exatamente. No Sim, tempo sim. lógico. Tá joia. Muito obrigada, Andrei. Valeu Eu por vou ter que nada, Deus, sair, que bom mas que você participou. parabéns. Eu vou ver depois, ficou gravado, né? Vale a pena a gente ver os slides com É, mais dedicação, pegar as citações que você pegou, talvez ler. Você falou que vai passar os textos ainda eu para a vou gente? colocar lá no grupo do WhatsApp da Apres, eu vou colocar o que eu tiver em PDF e vou colocar as referências, os livros, para quem quiser procurar, eu coloco lá Tá. no grupo do WhatsApp da Praxis. Tá, legal, porque psicanálise é assim, né? Tem os disparos, depois a gente precisa ir buscando A gente mais. vai, né? E é muito importante. Falar para você já me fez pensar outras coisas. E é Tá, isso. Até joia. segunda eu coloco as referências. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom Obrigado. final de Tchau. Bom final de semana. semana, meu Tchau. amigo. Falou. Lucas? Olá, queria agradecer primeiramente, assim, foi um encontro bem legal. Não tem muitas oportunidades, né, de estar na terça-feira, então essa foi a oportunidade de te ouvir, né? É, É, mas eu anotei aqui algumas coisas e tem uma dúvida minha que vai vir no final, né? Mas achei, é certo. porque tem coisas que eu nunca tinha ouvido desse jeito, assim, eu achei muito interessante. O que você já traz no início sobre ciência e religião, né? Eu achei muito interessante esse lugar que a ciência traz a falta de alguma forma, né? Ou se debruça sobre a falta e a religião ela tenta dar sentido para isso, né? E aí É, acho muito curioso como aqui, pelo menos, é muito comum assim a psicanálise estar vinculada dentro das igrejas, né? cada Tem vez mais. acho 90% das igrejas daqui tem tido formação em psicanálise, por exemplo. É muito curioso, assim, usar do discurso que fala de falta também para trazer um pouco de sentido, porque
quando eu vou até os perfis de Instagram deles, assim, para ver o que, que eles estão dizendo, né? Sim, É uma psicanálise que eu, de fato, não conheço, assim, sabe? Porque, de fato, não traz esse aspecto que a psicanálise traz, de alguma forma, da própria angústia da existência, assim. Isso ficou muito clichê, mas eu acho que dá para entender, assim, um pouco. sim, sim. E aí a minha dúvida, talvez, eu não sei se é uma dúvida, né? Mas, enfim, lá no início se trouxe uma... eu acho que é até essa aí, a citação do Freud, que ele fala um pouco sobre a psicanálise fazer parte da ciência, né? E hoje a É, gente tem visto um discurso, não só o discurso, né? Mas a ciência hoje ela tem se direcionado muito para uma lógica neoliberal, né? Vinculada ali ao capitalismo e sim, sim, ao próprio negócio, né? E a psicanálise, de alguma forma, ela vai contra isso. Então, sim, hoje eu acho que cada vez mais isso tem se distanciado. E aí eu acho que a minha pergunta é se você tem ideia do que isso vai se dar, assim, não no sentido de existência da psicanálise, porque eu acho que ela vai resistir, mas nisso de como ela foi constituída, né? Porque eu acho que o Freud, ela traz ela dentro da ciência e ele tenta biologicizar ela, assim, de alguma forma, e o Lacan, ele traz mais para o lado acadêmico, né? Trazendo para a linguagem, enfim. Mas acho que, de alguma forma, ela está... hoje, as ciências que são mais popularizadas também, né? Medicina, enfim, tem feito uma barreira com a psicanálise, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? O que, que você pensa né? sobre. Bom, E é isso. E a diga. parte do final, assim, só para finalizar, nunca tinha ouvido falar sobre, né? Não tenho muito estudo sobre Lacan e sobre leitores do Lacan, é uma coisa muito rasa, mas eu achei muito interessante o que você trouxe sobre o de cabelo, acho que é assim que fala, né? Acho que é muito interessante, assim, importante da gente, talvez, estudar mais sobre isso, né? Aqui a gente quase não ouve muitos termos assim. A gente ouve Lacan, né? Mas tem algumas coisas que acabam passando, assim. Eu acho que um desses é esses cabelos aí. Mas que é interessante, enfim. Só queria comentar isso, né? Mas, enfim, só para não me alongar. E agradecendo mais uma vez. Alô, é lá que a gente vai estudar a vida toda e também, Lucas, isso aí Lacan, é um Lacan dos anos 70, que é até pouco estudado, não tem as traduções ainda não totalmente, né? A gente pega em tradução que não é oficial, tradução pega do espanhol, então o último Lacan ainda não é bem estudado no Brasil, né? Pelo menos, claro que já tem grupos, né, que estudam, eu estudo, mas ainda não é bem estudado e muito longe ainda, está longe ainda de ser bem estudado, né? Esgotado é impossível. Quanto à ciência, Freud, pelo que eu sei, né, Freud tinha uma visão idealista da ciência, né, queria encaixar, né, a psicanálise. Lacan, ele faz os matemas, por exemplo, para ter uma transmissão científica, né? Ele vai observar, né, não é muito que eu estudo essa parte de epistemologia da psicanálise, mas ele vai observar que, olha, é uma ciência, mas com um estatuto diferente, né? Da ciência, das ciências exatas, das ciências duras, seja do ponto de vista popperiano, ou, do que a ciência, né, lida com o real, né? Ele já percebia também, no seminário 17, quando ele fala desses gadgets, né? Gadgets são produtos, né? São celular, são esses produtos de gozo também, né? Que a gente são fruto da ciência, que ele chama lá no 17 de latusas. Ele vai perceber, olha, a ciência também tem uma faceta que serve ao capital, né? Ela é estritamente ligada ao capitalismo, no sentido de produzir produtos, produzir vendas, produzir esses avanços, e não controla os seus efeitos, né? Vem aí os efeitos que não controla, né? A gente vai encher
de celular, né? Todo mundo tem celular, é uma ferramenta importante, mas vai ter o que? Pedofilia, vai ter gente, né, usando para dar golpes. Então, a ciência lida com esse real, tentando dar uma resposta, né? E a psicanálise não vai tentar dar uma resposta, né? O sujeito vai aí trilhar um caminho. E diante da religião, é comum que pastores procurem instituições de psicanálise, a depender, eles querem pegar o saber da psicanálise e aplicar, né? E essa coisa de psicanálise, formação de psicanálise para pastor, aquilo ali não é psicanálise, eles procuram um saber que eles possam utilizar, né? Depende, eles ficam um tempo em instituição de psicanálise, mas não ficam muito tempo também, pelo menos na minha experiência. Não é que a gente impeça, mas a depender tem que ver, né? A depender são convidados a se retirar, quando a gente vê ali uma certa, vamos dizer, até perversão, né? Pelo menos em relação ao saber, ele quer aquilo para utilizar. Ele vai utilizar para, né, captar fiéis. Claro que a psicanálise gera um sentido, quando você vai e barra, você faz associações, você elabora seus sintomas, aquilo gera um sentido. Mas é um sentido seu, né? Lacan diz, a verdade de um sujeito não tem uma verdade definitiva, a verdade tem uma estrutura de ficção, que diz lá no seminário 19, o pior. A verdade do sujeito é um semi-dizer, não tem uma verdade última. Já a religião, Lacan diz lá no Triunfo da Religião, né, em 74, que ela consegue injetar sentido em qualquer coisa. Por isso que ela iria triunfar diante do real produzido pela ciência, pela cultura, né, pelos certos avanços, a religião iria encher de sentido, né? Porque tem até um autor de ficção científica, né, muito conhecido, que é o Arthur Clarke, C. Clarke, ele diz uma frase assim: quanto mais a tecnologia for mais sofisticada, mais ela vai parecer mágica, mais ela vai parecer com a magia. Então, diante né, desse real, pessoas que acham que não tem nada em Marte, né, não tem os rovers não estão lá rodando em Marte, pessoas que acham que o homem não foi para a Lua, Terra plana. Então, diante desse real, vai para esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso, gente, diz algo sobre esse sujeito. O Terra plana diz algo, ele acha que a Terra é plana, que não tem uma redoma ali, que os outros mundos são esféricos, mas o dele, interessante que geralmente esse terraplanismo se liga a conteúdos da Bíblia, né? Então ele quer encher de sentido a depender porque o que é, se ele se acha, ele quer se sentir com um poder, um saber, tal qual o cientista, o que é que ele não quer saber, né? Quer depender quando vai ver esse pessoal terra plana, eles não são cientistas, mas ele quer se sentir. Então, o que é que diz sobre ele, né? Então, a religião vai encher de sentido e vai dizer alguma coisa, e Lacan diz, ó, ela vai triunfar. E a gente vê aí que a religião está se infiltrando no Estado, né? Então, até onde vai, essa é uma questão que vai ainda ver nos próximos anos. E inocente quem achar que parou por aí, né? Ela segue avançando no governo, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado. Agora, por outro lado, quanto mais você sustenta isso, mais também vai vir, né, a transgressão. Porém, a gente não sabe até onde vai. O Irã não era como é hoje em dia, até os anos 70, né? O Estado Islâmico surgiu há alguns anos. Então, tem aquele livro lá, né, da Margaret Atwood, né, não sei se não lembro agora, que é o Conto da Aia, né, que virou aquela série, né, Handmaid's Tale, né? Handmaid, Handmaid's Tale, né? O Conto da Aia, em que os Estados Unidos viram um país. A autora é canadense, só que na história os Estados Unidos viram um país semelhante ao Estado Islâmico.
Será que a gente está tão a salvo assim? Né? Eu acredito que não vai chegar tanto, mas lembrando, o Irã não era como é um país, né, conservador, né, uma teocracia até os anos 70, né, pelo pouco que eu sei da história, e o Estado Islâmico foi criado há alguns anos. Na religião, né? Aí no lugar do discurso do mestre, né? Ordenando, né? O discurso do mestre ordena, né? Diz, não, tem que ser assim, tem que é isso, um discurso tentando colocar um discurso hegemônico, né? Uma volta a uma ordem tradicional, onde a gente está vendo agora a possibilidade de outras configurações de família, de gênero, até a questão do próprio quer ser homem, quer ser mulher, o homem está mais aberto, né, em seus papéis. Mas alguém, senão, assim, eu já, não sei se eu respondi a Andrei, Lucas, mas tentei. tá certo. Bom dia a todos. Hoje eu, Então, infelizmente, perdi o horário, cheguei atrasado, mas você trouxe não chegou. assuntos muito importantes que muito me atravessam aqui pelo meu trabalho. Eu exerço também um sacerdócio aqui de religioso, e que isso que o É, Lucas faz é muito importante. Eu estou vendo muitas pessoas, não vamos entrar nas denominações, utilizando o conhecimento psicanalítico justamente a favor de benefício próprio, a angariar mais seguidores e sim. tudo. Então, cada vez mais a psicanálise está sendo desmembrada por essas pseudos, vamos dizer, analistas, e isso me preocupa. E você acabou de citar bem, nós estamos caminhando de uma certa forma para uma teocracia. A religião já dizem que o Estado é laico, mas no município onde eu resido, desde a prefeita, Câmara Municipal, Legislativo, tudo tem que estar no meio essas pessoas. E aí está havendo uma discriminação se você não faz parte daquele grupo. Aí onde eu estava vendo Uhum. o assunto que você trouxe, que tem muito a ver com Bill Churran, comenta sobre Ah, já li. a, Esse não, expu- mas eu conheço esse autor. a expulsão do outro, cada vez mais esse narciso que vem dominando e tomando conta, e isso é muito Se não é minha importante. identidade, eu expulso. Se não é cristão, nacionalista, eu expulso a minha identidade como se fosse atacada. E talvez isso, expulsão do outro. Esse eu não li, não, vou procurar. O Byung-Chul Pois é, Han. e acho que você tocou assim numa pontinha desse iceberg aí que está por trás disso, que está por vir, e acho que está na hora de nós, como estudiosos e buscando se aperfeiçoar mais, desenvolver mais esse assunto. Eu gostaria muito que, à medida que você tivesse disponibilidade, colocar os slides lá, e as referências, que eu anotei algumas aqui, que você falou sobre o Colette Solero, o Narciso e o Assad Pronto, Heidegger, até segunda eu coloco. tá certo, para mim se aprofundar, e gostaria também de já intimar o Lucas, no sentido de que já deixasse agendado com você um segundo tempo sobre esse assunto que você traz, porque isso abriu um leque de estudos e oportunidades muito grande. Quando, próximo semestre, a gente possa até voltar a esse tema com que eu trazendo mais alguma novidade, algum avanço. Sim, pode ser. E vai ficar aberto, Lucas, lá no YouTube, as perguntas, a gente pode estar desenvolvendo, e na medida que do possível, eu estaria encaminhando para o Andrei para que pudesse estar, a gente trocar nessas ideias. Isso pode ser, elas podem ir se reunindo até o próximo encontro, né? No próximo semestre. Pô, A legal, partir muito obrigado. das referências, Obrigado, né? Jornal. Eu que agradeço, Andrei. Pô, muito boa mesmo. Vou procurar essa obra aí do Byung-Chul Han. Valeu. Acho que
as meninas não querem falar. Ah, na verdade, a Bia comentou no chat, eu acho que ela tá sem. Ah, deixa eu olhar lá. Dá para olhar, né? É, dá sim. Beatriz está aqui carregando. Você quer que eu leia? Eu posso ler também. Pode ler, Lucas. O meu está aqui. O meu computador está temperamental aqui. Pode ler. Por favor. Tudo bem. É, a Bia comentou a temática bastante interessante, agradeceu pelas exposições, e ela fez um comentário sobre religiões, né? As religiões utilizam dos discursos da psicanálise de maneira deturpada em função de intenções totalmente opostas do que propõe verdadeiramente a psicanálise. É isso que ela botou. Aí a É, Natália agradeceu também, e ela tá sem ambas estão com a internet ruim, né? Então não dá para falar nem abrir câmera. tranquilo. É, o Lacan vai dizer, né? A, a psicanálise não tem nada contra a favor uma religião como sistema, né? Freud era ateu, Lacan também. Porém, assim, a gente sabe, a religião tem uma importância no papel, tem importante papel na vida das pessoas, né? Como isso é vivenciado. E como ela tem sido usada, né, nesse discurso aí reacionário como projeto de poder, né? A religião, quando é um percurso místico, né, vamos dizer assim, de espiritualidade construído de um a um, está lá o que Lacan fala no Seminário 20 sobre Santa Teresa d'Ávila, sobre São João da Cruz, sobre os místicos. É um percurso altamente individual. Então, não é um combate à religião, é essa religião, é a religião usada como um discurso hegemônico para empacotar as pessoas, apagar a singularidade, né? Outra coisa é um percurso de espiritualidade, um percurso místico, né? Não que todo mundo vai chegar lá como Santa Teresa, mas pegando um pouco, por exemplo, tem um percurso singular pela religião, mais místico de alguma maneira. Se é que eu posso falar isso. É isso. Então, Acho que foi isso. Mais uma vez agradecer, Andrei, pela parceria, né? Enfim, o encontro hoje foi bem legal. Espero também que quem vai ver a gravação também curta e deixe lá também suas dúvidas para os próximos encontros, né? E que esteja aqui presente também com a gente, né? Porque eu acho que é importante sim. essa troca ao vivo, né? É importante porque ajuda a gente a elaborar, né, o que você falou, o que Denise, o que Jordão, né, já me deixou outras questões, e falar para o outro é diferente da gente estudar sozinho, né, na nosso cantinho, é importante essa interlocução. É isso. Agradeço Sim, aí o momento. é isso. Perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Bom Tchau, que sábado seja bom final a todos. Até a todos. Até a próxima. Até até. que seja breve. Até mais. Até mais, Jordão.